Atos capítulo 7, versículo 54. Iremos até o versículo número 60. Atos capítulo 7, versículo 54 até o versículo 60. Estarei lendo, os irmãos estarão acompanhando. Atos capítulo 7, a partir do versículo 64, onde a Bíblia fala-nos assim: E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Vamos orar. Senhor, nós te glorificamos, te exaltamos, meu Deus, porque ao lermos este relato, Pai, ó Deus, nós reconhecemos essa situação, nós nos identificamos, porque, ó Pai, sabemos que como igreja, ó Deus, também enfrentamos perseguições, também, ó Deus, corremos o risco, ó Pai, dessa oposição violenta constantemente. E por isso, ó Deus, nós te exaltamos, porque tal como tu estiveste com Estevão naquela ocasião, nós cremos que tu estás conosco também neste tempo. Ó Pai, e por isso nós rogamos a Ti, ó Deus, que Tu continues a nos dirigir, a falar conosco, porque precisamos da Tua orientação, da Tua direção, pois sem o Senhor nada podemos fazer. Ó Deus, continua a nos falar, porque realmente, ó Deus, é disso que precisamos. Ó Pai, que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, como mencionamos, o texto ele trata da vida de Estevão no momento em que ele profere o seu famoso discurso, o sermão, a pregação de Estevão. Pregação esta que ocupa aí praticamente todo o capítulo 7. Veja, Estevão estava diante de um público hostil, um público que não estava disposto a abraçar os conceitos, os preceitos que ele estava apresentando ali. E nós percebemos, irmãos, que nesse relato não há meio termo, não há equilíbrio, não há uma palavra, por exemplo, como a palavra de Gamaliel em Atos capítulo 5. Não há alguém que intervenha com uma palavra equilibrada. Na verdade, só há dois opostos. Nós temos um homem acerca do qual a Bíblia diz em outros momentos, não só no texto que lemos, mas um homem que era cheio do Espírito Santo. Já em Atos capítulo 6 nós vemos isso, cheio de fé e do Espírito Santo, Atos 6:5. Mas do outro lado nós vemos seus oponentes ostentando a sua autoridade, o seu conhecimento, sua posição. Nós vemos homens, ao invés de estarem cheios do Espírito Santo, nós vemos homens cheios de si. Então esses dois grupos, embora um seja apenas Estevão e o outro seus oponentes, essas duas posições que aparecem no texto, elas nos fazem refletir sobre que posição temos assumido, sobre em que condição nós estamos. Nós estamos cheios de si, cheios de nós mesmos, ou cheios do Espírito Santo? Vemos nessa cena
homens cheios de si e um homem cheio do Espírito Santo. E é sobre isso que eu quero pensar com os irmãos nesta manhã. Tratar, nesta ocasião, refletir sobre essa pergunta, Estamos cheios de nós mesmos ou cheios do Espírito Santo? Cheios de si ou cheios do Espírito Santo? A primeira coisa que quero destacar, irmãos, a respeito disso, cheios de si ou cheios do Espírito Santo, é que se por um lado nós vemos um homem cheio de fé e do Espírito Santo proferindo um discurso que até hoje fala aos nossos corações, por outro lado, nós vemos homens cheios de si, e esses homens cheios de si, eles se enfurecem diante da verdade. A primeira coisa que quero destacar, irmãos, é que os homens cheios de si se enfurecem diante da verdade. Se os irmãos perceberem, o que Estevão faz ao longo desse texto é preparar o terreno para que na sua conclusão ele destaque as falhas, os erros dos seus acusadores. Veja, Estevão os acusa de terem matado Cristo, os acusa de terem descumprido a lei, e isso, irmãos, é algo assim muito pesado, porque veja, em Atos capítulo 5, nós vemos a intervenção de Gamaliel chamando o povo ao equilíbrio. Não, olha só, não vamos matar esses homens, de repente a gente pode estar lutando contra Deus e tal. Por quê? Porque a pregação dos apóstolos incluía a ressurreição, que era algo que Gamaliel, como fariseu, ele acreditava também. Então, mas agora, embora Gamaliel pudesse aceitar uma pregação sobre a ressurreição, pudesse aceitar a ideia de que Jesus curara um coxo, quando Estevão chama todos do Sinédrio de homens de dura cerviz, quando Estevão os compara aos adoradores do bezerro de ouro, quando Estevão diz que eles resistiam ao Espírito Santo e quando diz que eles descumpriam a lei, irmãos, isso foi pesado demais. Porque os fariseus se consideravam cumpridores da lei, se consideravam homens sem falhas, acima de qualquer erro. Estavam tão cheios de si que foram capazes de confrontar até o próprio Jesus. E aí nós vemos, irmãos, que essa é uma das características de quem está cheio de si. Quem está cheio de si, irmãos, teme a falha mais do que tudo, teme o erro, e por essa razão essas pessoas geralmente buscam se proteger. E como se protegem? Se protegem explodindo em ira, se protegem com a sua fúria. Muitas vezes essa fúria ela vai chegar até às vezes de fato, mas até a agressão. Mas as pessoas costumam se proteger com a ira, porque quanto mais eu me iro, quanto mais eu me estresso, quanto mais eu me mostro uma pessoa difícil, os outros temem falar a verdade, porque sabem que a coisa não vai terminar bem. Porque se eu for falar a verdade, vai ficar difícil. Quantas famílias, nós vemos crianças, às vezes, que têm medo de seus pais e, às vezes, omitem a verdade por essa razão, porque não se sentem à vontade, porque aguardam que qualquer expressão da verdade terá como resultado uma explosão de ira. E, às vezes, irmãos, coisas pequenas, acontece esse tipo de coisa, às vezes resultam numa explosão de ira, como acontece aqui, irmãos. Era uma questão de fé, era uma questão da exposição da fé de Estevão. Eles podiam muito bem, considerando aquela fé como algo inadequado, eles podiam tudo bem, de repente expulsá-lo da sinagoga ou qualquer outra coisa, mas eles o mataram, porque queriam silenciar a verdade que era dita a respeito deles, a denúncia do erro deles, queriam silenciar. E quantas vezes, irmãos,
Nós, mesmo os servos de Deus, nós tememos a verdade, não queremos ouvir, não queremos encontrar as nossas falhas. Há quem, inclusive, como os próprios fariseus, que ostentavam uma retidão que aos olhos deles era a perfeição. Eles não queriam ter os seus erros ressaltados, porque se consideravam sempre certos, nunca erravam. E a pior coisa, irmãos, na verdade, para quem está cheio de si, não é a verdade em si, mas a fonte da verdade. De onde está vindo essa verdade? Porque quem está cheio de si considera que ele é a única fonte de verdade que deve ser considerada. Qualquer outra fonte de verdade está errada. É o que acontece com eles. Quem era Estevão para lhe dizer aquelas coisas? Eles eram referenciais de verdade. E qualquer outra fonte deveria ser rejeitada. Então, o indivíduo cheio de si, ele rejeita a fonte da verdade. Ele rejeita essa fonte quando ela é uma outra pessoa. Se é o outro que me diz negativo. Apenas eu tenho o direito de acusar, de dizer verdades, mas eu não quero ouvir verdades. E aí nós lembramos daquele ditado popular que diz que quem fala o que quer ouve o que não quer, né? Só que há pessoas que não querem ouvir realmente, né? E buscam bloquear de toda maneira. Mas enfim, esses homens, eles se enfurecem. E o texto diz que eles se enfureciam em seu coração. Veja, a ira deles não era apenas um estado exterior, mas algo que provinha do coração, como acontece também com todo ser humano que manifesta uma fúria nesse nível. Mas o interessante, irmãos, que o texto grego dá a ideia, a tradução literal seria que o coração deles foi cortado. Enquanto Estevão falava, o texto diz, ouvindo eles isso, enquanto Estevão falava, o coração deles ia sendo cortado, ia sendo machucado. O que significa isso? Significa que a consciência deles estava sendo ferida pela palavra de Estevão. Significa que eles estavam sendo incomodados. Isso estava confrontando o seu ego. Eles estavam cheios de si, mas as palavras de Estevão estavam cortando. Mas isso os incomodou não ao ponto de se arrependerem, mas os incomodou ao ponto de se enfurecer. E aí nós pensamos nas diversas reações diante da apresentação da verdade. Nós falamos até no domingo passado. Pedro pregou, as pessoas se converteram. Estevão pregou e foi apedrejado, gerou fúria. Homens de Deus, mas reações diferentes. Porque depende do auditório, depende de quem ouve. Veja, o auditório de Pedro, as pessoas estavam dispostas a ouvir. O auditório de Estevão, as pessoas estavam dispostas a julgar Estevão. A reunião tinha um propósito de julgamento. Eles queriam julgar Estevão. Eles não queriam, não era um dia para conversa, não era um dia para dialogar, mas era um dia para condenar. E de repente, irmãos, Estevão, de réu, ele passa a promotor, ele passa a acusar os seus acusadores, dizendo, olha, foram vocês que mataram Jesus, foram vocês que idolatraram, e eles não compreendem de imediato, mas Estevão destaca que eles idolatravam a tradição. Foram vocês que descumpriram a lei, e não eu, Jesus. Então Estevão, ele os acusa, e isso para eles também era demais. Então o texto diz que eles rangiam os dentes contra ele. Uma expressão bíblica, aparece no Salmo 35, versículo 16,
uma expressão bíblica que indica uma manifestação de fúria, de ira. Então eles estavam irados, eles estavam desejosos de acabar com aquele discurso. E aí eu te pergunto, irmãos, pergunto aos irmãos, qual seria a sua reação se você ouvisse um sermão, tal como de Estevão, que ao invés de destacar a sua importância, dizer que você é um vencedor, é um campeão, que você está aqui para que Deus vai te abençoar, ao invés de fazer isso, destacasse as suas falhas, acusasse, apontasse os seus erros, qual seria a sua reação? Você refletiria sobre a mensagem? Ou você agiria como o auditório de Estevão e apedrejaria o pregador? Qual seria a sua reação? Porque às vezes, irmãos, nós condenamos aqueles homens, embora realmente eles fossem reprováveis, mas por vezes, quando nos deparamos com um sermão que nos confronta, pois precisamos ser confrontados, por vezes nos voltamos contra o pregador, agindo de maneira semelhante àqueles que apedrejaram Estevão. É algo que precisamos refletir. Porque se o nosso ego não for combatido, irmãos, em algum momento ele vai dar sinais. E esses sinais, eles podem nos levar a pecar e a entristecer a Deus. É importante que combatamos, porque, do contrário, se não combatermos a nós mesmos, poderemos nos pegar perdidos combatendo pessoas, combatendo o mundo, quando na verdade nós precisamos nos esvaziar de Deus. Segunda coisa que quero destacar, irmãos, é que se por um lado o homem cheio de si, ele está na verdade enfurecido e irado diante da verdade, o homem cheio de Deus, ele mantém os seus olhos no céu. Veja, no versículo 55, a Bíblia diz: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Irmãos, é óbvio que o fato de alguém ser cheio do Espírito Santo não significa necessariamente que ele terá uma visão do céu. Mas, claro, né, o texto é narrativo, então não significa que isso tem que se repetir, ficar acontecendo sempre. Alguém está cheio de Espírito Santo, olhar e ver o céu aberto. E abrindo parênteses, né, isso faz a gente pensar, né? Estevão estava num lugar fechado, né? Ele estava sendo julgado lá pelo Sinédrio. Então ele olha como se estivesse aqui, né? Imagina ele dentro do templo, né? Olhando para o teto, eu não consigo ver o céu. Então, o texto diz que Estevão viu os céus abertos. Logo, nós compreendemos que ele teve uma visão, né? Que Deus lhe mostrou aquilo. Assim como aconteceu com Paulo no caminho de Damasco, que teve aquela visão, aquele resplendor, quando Cristo se manifesta a ele. Estevão, ele teve uma visão, mas Estevão compreendeu de imediato a sua visão, identificou os personagens, identificou Cristo como o Filho do Homem, como aquela figura apresentada em Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14, acerca da qual a Bíblia diz que ele tem o reino, ele tem poder, e o seu reino dura para todo, o seu domínio é eterno. Então ele identifica Jesus como um ser divino e que o aguarda no céu. Porque ele sabe, irmãos, que o conteúdo do seu discurso não vai ter um resultado semelhante ao de Pedro. Essa exposição que ele faz vai terminar com a sua morte. Ele sabe disso. E Deus mostra isso para ele, abrindo o céu numa visão e mostrando que Jesus o aguarda. Veja, Jesus está em pé, né, como o texto diz, mostrando que Jesus o aguarda.
Há quem queira encontrar outros significados, diversos significados. Jesus está em pé, ele está sentado. Mas o que dá a entender no texto é que a ideia de boas-vindas, né? Que está chegando a hora, que Estevão vai ser levado aos céus. Irmãos, isso nos faz pensar sobre essa aplicação que quero fazer com os irmãos, de que o homem cheio de Deus mantém os seus olhos no céu. Estevão estava pregando, mas ele não estava temendo a morte, porque ele tinha certeza que fechando os olhos nesta terra, ele abriria os olhos na eternidade. Era isso que ele estava pregando. Estevão não estava apegado a esse mundo tanto que nem se apegou à sua própria vida. Ele estava com os olhos no céu, na eternidade. Não como se isso fosse apenas uma teoria, ou como algo que muitos falam por aí, mas como uma realidade. Estevão cria no céu como algo verdadeiro, algo do qual ele iria desfrutar. E assim também nós devemos crer, porque é assim que a Bíblia diz. Precisamos, irmãos, entender que o céu não é uma teoria, que o céu não é como muitos querem fazer crer. O céu não é a realização dos nossos sonhos aqui na terra. O céu não é apenas uma metáfora, o céu é uma realidade. E Jesus diz que ia nos preparar lugar. Nós temos que entender, irmãos, que o crente, tal como Estevão, estava para morrer, e ele viu os céus abertos e Jesus Cristo o aguardando. O crente fecha os olhos nesta terra e abre os olhos na eternidade. Por isso, quando o crente morre, irmãos, a coisa é diferente. Nós não nos desesperamos, como vemos muitas vezes nos cerimoniais fúnebres. Pessoas às vezes querendo se jogar no interior da cova. Porque o crente, quando morre, nós sabemos para onde ele vai. E quando a morte se aproxima, não há desespero no coração do crente. Veja, há paz e tranquilidade no coração de Estevão. Ele fica feliz por ter essa visão de Cristo. Não há desespero, porque ele vai se encontrar com ele. Por isso, irmãos, a nossa vida aqui na terra, ela deve ser a cada dia conduzida com os olhos fitos no céu. Porque, irmãos, muitas vezes as pessoas se apegam tanto a esse mundo, tanto a essa vida, que esquecem que a eternidade é uma realidade. Esquecem que há um lugar preparado para nós que é muito melhor do que isso aqui. Às vezes as pessoas se apegam tanto, irmãos, que não querem nem mais morrer, quando a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte dos seus santos, porque os santos se encontram com o Senhor na glória. E às vezes, irmãos, tão apegados a este tempo, tão apegados a este mundo, a esta vida, esquecemos de priorizar aquilo que é mais importante. Esquecemos de fazer, como a Bíblia diz em Colossenses 3, pensar nas coisas do alto, ocupar a nossa mente com as coisas do alto. E às vezes ocupamos mais a mente com as coisas desta terra, deste mundo. Precisamos entender, irmãos, que quando estamos com os olhos no céu, temos uma preocupação com a evangelização, porque não nos preocupamos apenas com a nossa ida para o céu, não reconhecemos que o mais importante é que nós estejamos no céu. Não, nós entendemos que temos uma missão e que há pessoas também que estão caminhando para o inferno, mas mediante a apresentação do Evangelho, elas podem também ser dirigidas para o céu. Então é isso que devemos entender, isso que significa manter os olhos no céu. Estevão estava pregando simplesmente porque ele
cria nessa verdade, por sua convicção de que ele iria morar no céu e de que os outros, para morarem no céu, precisavam também se render aos pés de Jesus Cristo. Veja, a visão de Estevão é a visão do Filho do Homem, de Cristo, em pé à mão direita de Deus. Irmãos, não há visão do céu sem Cristo. Não há como enxergar o céu sem Cristo, não há como chegar ao céu sem Cristo. É Cristo quem te leva para o céu, é Cristo quem te recebe no céu. Sem Cristo, não há como entrar no céu. Então, quando nós mantemos os olhos no céu, é o mesmo que mantemos os olhos em Cristo, porque Cristo é quem nos conduzirá até a morada celeste. Cristo é quem nos guia neste tempo para que nós sejamos instrumentos de modo que outros possam chegar ao conhecimento da verdade e se tornarem cidadãos dos céus. É importante que nos desapeguemos desta terra, estejamos com os olhos focados na morada celeste, porque esse é o nosso futuro. O nosso futuro não é a aquisição de mais imóveis ou uma melhor titulação acadêmica. Esse não é o nosso futuro. Esse é um futuro breve, mas o futuro definitivo é a morada celeste com o Senhor. Por isso Jesus disse para nós acumularmos tesouros no céu e não na terra. Porque aqui tudo passa, irmãos. Tudo vai ficar para trás. Até mesmo os títulos alcançados, até mesmo o conhecimento adquirido pode ser carregado com o avançar da idade. Mas a certeza de que estaremos com Cristo para todo sempre, isso ninguém pode tirar. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, nem o presente, nem o futuro, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Terceira coisa que quero destacar, irmãos, é que enquanto o homem cheio de Deus, ele mantém os olhos no céu, o homem cheio de si, além de se enfurecer diante da verdade, ele é incontrolável. Veja, o texto diz que após Estevão compartilhar a sua visão, dizendo: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus, eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos. Veja, agiram com imaturidade. Tenta imaginar essa cena, irmãos, alguém gritando e tapando os ouvidos, não querendo ouvir. Isso nos faz até pensar naquilo que as crianças fazem, às vezes, né? Lá, né? Bota eles ouvindo, lá. Parece uma coisa assim, né? Eles gritando e tapando os ouvidos. Quanta imaturidade. Estavam cheios de si mesmos e vazios de Deus. Mas eram homens da religião. Eram a liderança religiosa de Israel, agindo como crianças, incontroláveis. Quem é cheio de si, irmãos, é alguém que não se submete a ninguém, a nenhum tipo de autoridade. Veja, eles não se submeteram nem à autoridade romana nesse contexto aqui, porque para matar alguém era necessário que houvesse autorização do procurador romano. Em João 18:31, os sacerdotes, diante de Pilatos, né, Pilatos fala assim: vai lá e julga vocês aí. E aí eles falam assim: olha, não nos é lícito matar ninguém. Não era lícito por quê? Porque a lei não permitia? Não era lícito porque eles não tinham autorização de Roma. Então, nesse texto, essa autorização nem é cogitada. Eles apedrejam automaticamente aquele homem. Não há, irmãos, se os irmãos perceberem, não há nem ao menos uma sentença. Eles não sentenciam Estevão, já partem para a execução, já o arrastam para fora. Veja, a coisa é bem animalesca, né? Uma coisa assim,
terrível, né? Sai arrastando Estevão e o apedrejamento começa em seguida. Expulsam ele da cidade. Agora, o mais curioso nisso aqui, irmãos, o mais gritante, na verdade, é que, de certa forma, eles estavam cumprindo a lei. Que é isso, pastor? Eles estavam cumprindo a lei, de certa forma. Levítico 24, do versículo 14 ao 16, a Bíblia fala que se alguém alguém blasfemasse, né? Cometesse um ato de blasfêmia, essa pessoa, sendo acusada naturalmente por duas testemunhas, ela seria, sendo comprovada ali, a blasfêmia seria apedrejada fora do arraial, fora da cidade. Então, em parte, eles estavam cumprindo a lei. Foram para fora da cidade, expulsaram Estevão da cidade. Mas, por outro lado, Estevão não havia blasfemado. Na verdade, Estevão denunciou a irregularidade da conduta deles. Mas, como falamos, o homem cheio de si, incontrolável, nem mesmo a lei podia controlá-los, eles encontravam recursos para burlar a lei, nem mesmo a autoridade romana podia controlá-los, nem mesmo a autoridade de Jesus Cristo eles reconheciam. O homem cheio de si, ele só se submete à sua própria vontade, é incontrolável, não se submete a nenhum tipo de autoridade, a nenhuma liderança, nem diante de Deus. Veja, não bastassem as palavras de Estevão, irmãos, a visão ainda causou maior indignação, porque Estevão apresenta Jesus como aquela figura de Daniel, como mencionamos do Filho do Homem. Eles se iram, mas eles não estão preocupados com nenhuma espécie de autoridade e saem fazendo aquela atrocidade. Para não admitir o seu erro, eles eliminam aquele que estava falando a verdade. Mas, nesse mesmo contexto, por mais que aqueles homens cheios de si estivessem matando um homem cheio de Deus, Estevão mostra o que de fato é ser cheio do Espírito Santo. Enquanto aqueles homens o apedrejavam, Estevão, ele invocava o Senhor e dizia: recebe meu Espírito. Enquanto aqueles homens o apedrejavam, Estevão ajoelhou e clamou: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Estevão perdoou os seus castigadores, os seus acusadores, ainda que ele estivesse certo e eles estivessem errados. Veja, assim nós devemos proceder. Abandonar o nosso ego, porque o nosso ego vai nos levar no caminho justamente contrário, a partir para cima, né? Um homem cheio de si não responderia assim: não, Senhor, não lhes impute pecado, não, ia pegar as pedras e tacar de volta. Mas Estevão, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, ele perdoou aqueles homens e orou para que Deus não lhes imputasse o pecado. Isso nos faz pensar, irmãos, porque Lucas faz questão de ressaltar que Saulo estava dentre aqueles homens. As pessoas colocavam suas vestes ali aos pés de Saulo, porque as vestes atrapalhavam na hora de lançar as pedras. Mas ele estava lá. Então isso nos faz pensar, ainda que um homem cheio de si seja incontrolável, Deus pode transformá-lo. Porque esse homem chamado Saulo, depois ele se converte, ele não troca de nome, ele continua com o mesmo nome, ele ainda é Saulo, chamado Paulo em alguns lugares, mas ele continua sendo Saulo, mas não é o nome que muda, mas a sua natureza é transformada. Então mesmo aquele homem incontrolável, que testemunhou uma atrocidade e consentiu, mesmo esse foi transformado pelo Senhor. Mesmo um homem cheio de si pode ser mudado pelo Todo-Poderoso. Mesmo que haja dificuldade imensa em matar o ego,
o Senhor é plenamente capaz de fazer. Então é a Deus que nós devemos recorrer. Estevão, no momento mais difícil ali da sua caminhada, ele recorre ao Senhor. E há quem diga, né, que naquela oração, incluindo todos, né, incluindo inclusive Saulo, há quem diga, né, que Deus, levando em conta aquela oração, resgatou Paulo. Claro, Deus faz os seus planos na eternidade. Mas, enfim, nós vemos que Estevão deu um exemplo de fé, um exemplo de vida para nós. Porque diante de homens cheios de si, ele se mostrou dominado por Deus, cheio do Espírito Santo. Isso não foi uma inspiração momentânea. Estevão a Bíblia já fala, né, que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Que nossas vidas também sejam marcadas pelo domínio de Deus sobre nós e não pelo domínio do eu sobre cada um, mas pelo domínio do Senhor sobre nossas vidas. Que não sejamos cheios de nós mesmos, mas que sejamos cheios do Espírito Santo, e tudo isso visando a glória de Deus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos, ó Deus, porque reconhecemos, ó Pai, a tua bondade, o teu grande amor. Sabemos que se não fosse o Senhor, ó Deus, nós nem teríamos esse privilégio, Pai, de ouvirmos essa mensagem, de refletir. Mas por causa da tua graça, Pai, aqui estamos e podemos aprender mais de ti. Ó Deus, continua a nos dirigir, Pai, para que tudo o que fizermos, ó Deus, glorifique e exalte o teu santo nome. Que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.